Agora, tem uma outra notícia, inclusive declarações do senador Flávio Bolsonaro, disparou críticas ao governo federal. Durante transmissão do líder da minoria no Congresso, essa cerimônia, o parlamentar disse que o Planalto conseguiu transformar o Brasil numa pocilga, ou seja, em um lugar imundo e desorganizado. Flávio afirmou que a atual gestão está aumentando os gastos e usando a máquina pública para se reeleger e não para melhorar o país. Por fim, o senador afirmou ainda que o pouco resultado que esse governo apresenta hoje é herança da gestão anterior. Relembrando que o seu pai, Jair Bolsonaro, deixou as contas públicas com um superávit de 54 bilhões, mas que logo foi revertida em um déficit de 200 bilhões de reais, além de uma inflação decrescente e também taxa de juros nas alturas. As críticas disparadas pelo senador Flávio Bolsonaro, à atual administração federal, dizendo que o governo atual teria transformado o Brasil em uma bagunça. Você, Cristiano Beraldo, as análises de Flávio Bolsonaro, ele fez um paralelo entre alguns feitos da administração anterior, presidente Jair Bolsonaro, seu pai, comparando com os números da atual gestão. Beraldo. Bom, Caniato, é difícil encontrar um governo pior do que o atual. Se a gente olhar, talvez Dilma Rousseff tenha ali elementos bastante contundentes para justificar, inclusive, a razão pela qual ela perdeu por completo o apoio no Congresso e teve o seu mandato abreviado a partir do processo de impeachment. Não há dúvidas de que o Brasil decaiu demais. E pior é que decai no momento onde oportunidades surgem e o Brasil vai se especializando em sempre estar do lado errado da negociação. Hoje, o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, com Donald Trump forçando um acordo com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky para encerrar o conflito entre Ucrânia e Rússia, a gente vê o governo brasileiro no afã de querer colocar o presidente norte-americano sempre como um malvado e tal, ficam lá solidários a Volodymyr Zelensky, que foi maltratado na Casa Branca e tal, mas se esquecem que há um ano, mais ou menos, o próprio presidente brasileiro ignorou Volodymyr Zelensky numa reunião no Japão, se não me engano, com líderes das 7 potências mais importantes do mundo. Então, a gente vê que as decisões, as opções tomadas pelo governo atual são opções que não geram absolutamente nenhum tipo de resultado positivo para o Brasil. A gente tem uma estrutura governamental de 40 ministérios, onde a população brasileira não faz absolutamente a menor ideia de quem sejam esses 40 ministros, salvo uma ou outra exceção. Se nós compararmos, inclusive, o currículo, você pode até não concordar, você pode até ter críticas a alguns dos ministros que passaram pelos ministérios no governo anterior. Mas os currículos, se comparados com os currículos atuais, temos que concordar que vai ser difícil de explicar como é que tem tanta diferença de um governo para o outro. E o resultado está aí. Então, Flávio Bolsonaro, além de, obviamente, defender o legado de seu pai, está constatando algo que a população brasileira já está vendo faz tempo. Programa Os Pingos nos Is, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque, que os nossos comentaristas analisam, declarações de Flávio Bolsonaro, senador da República, disparando críticas à atual administração, dizendo que o atual governo transformou o Brasil em uma pocilga, em uma bagunça, e que a atual gestão só pensa em se reeleger. Você, Mota, as comparações feitas por Flávio Bolsonaro, trouxe inclusive alguns números, apresentou alguns números da gestão anterior, fez comparações com a gestão atual, e é importante também a gente colocar em perspectiva essas comparações feitas pelo Cristiano Beraldo a respeito dos ministérios, né? Uma esplanada mais enxuta e, pelo menos no início, com aqueles nomes técnicos, né? Uma escolha muito mais olhando para o currículo de cada ministro e não para a filiação partidária, né?
Já se completou 40 ministérios? É isso? 3,9, né? Nossa Senhora. O ministério não dá nem para comparar, né? Quando a gente lembra do ministério do governo de Jair Bolsonaro, acaba o comentário. Então eu não vou nem falar disso. Eu queria lembrar que dos 25 anos que já se passaram do século XXI, o Brasil passou 18 desses anos sob governos de esquerda. A gente nunca pode esquecer isso. Tem muitos brasileiros que passaram quase a sua vida inteira sob governos de esquerda. A exceção foi o período entre 2016 e 2022. Eu estou incluindo o governo Temer aqui. Porque nesse período o Brasil passou por importantes reformas estruturais. E eu me lembro do sentimento que a gente teve de que dessa vez o Brasil vai decolar. Agora, as reformas pararam. A segurança que a gente sentia, segurança institucional, segurança jurídica, foi esvaziada. Pararam com as privatizações, vira e mexe, falam em reverter o que foi feito. O processo de abertura econômica parou. A participação do Estado na economia que estava sendo reduzida voltou a aumentar. Voltou a ideia do Estado como motor da economia. Internacionalmente, o Estado brasileiro, melhor dizendo, escolheu se aliar a países como Cuba, Venezuela, Irã, expoentes da liberdade e do desenvolvimento, e o Estado brasileiro voltou a ficar obcecado com o bem-estar de bandidos, enquanto os cidadãos de bem são massacrados. É difícil discordar do que disse o senador. Pois é, as críticas feitas por Flávio Bolsonaro, e tem esse aspecto que o Mota destaca, que eu vejo grande parte da população coçando a cabeça e perguntando por que isso acontece, né? Por que o que dá certo na gestão anterior não é continuada pelo político da vez, independentemente de partido, de convicção, de ideologia? Se está dando certo, tem que continuar, né, Dávila? É isso que a maior parte da população defende. Você está corretíssimo, Caniato. Uma das virtudes de um país democrático, quando tem gente séria no poder, é dar continuidade às boas políticas públicas. Não importa o governo que começou. Vou dar um exemplo histórico famoso. Margaret Thatcher fez as maiores reformas liberais na Inglaterra de 1979 até 1992. Depois, foi sucedida por um governo trabalhista, ou seja, de esquerda. E o que Tony Blair, que foi o sucessor de Margaret Thatcher, fez? Depois, ali na frente, eles continuaram todas as reformas dos conservadores. É isso, você continua o que é bom, você não tenta reverter. Isso que o Mota disse é um desastre. Aprovamos lá a privatização da Eletrobras, está lá tentando reverter. Aprovamos a reforma trabalhista, devemos comemorar. Não, mas tem o governo tentando reverter. Aprovamos o teto de gasto, que foi tão importante no Brasil. Não, estamos tentando reverter. Isso, além de gastar energia, o Brasil acaba afundando, porque toda descontinuidade de política pública, você perde o acúmulo de erros e acertos do passado. Então, isso é um dos maiores males da política brasileira. Se foi o governo que fez, que era da oposição, eu não vou dar continuidade. Não é assim, você tem que continuar as boas políticas públicas. Mas voltando aqui à questão do senador Flávio Bolsonaro, esse é, sim, o pior governo da República, desde a redemocratização, sem dúvida nenhuma. Número 1, disparado, foi Dilma Rousseff. Isso foi uma tragédia. Essa entregou um país com 14% de inflação, 13 milhões de desempregados, a maior taxa de juros daquela época, pedalada fiscal, impeachment, uma desgraça total. Assim, foi o pior governo disparado. Em segundo lugar, vem Lula 3. E em terceiro lugar, vem Lula 2. Então, assim, o Brasil tem uma safra de péssimos governos e todos petistas. São os governos desastrosos, governos de escândalo de corrupção, com problemas de finanças públicas. Nós temos agora a maior relação dívida-PIB que nós tivemos na história do país. Inflação alta, desrespeito às regras do jogo. É um desastre total. Então, não há como não
concordar nesse sentido com o senador Flávio Bolsonaro. Agora, vamos fazer também uma análise correta do que foi o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, sim, aprovou reformas muito importantes para o Brasil. Mencionar só algumas aqui. Nós aprovamos a própria reforma da Previdência, que era fundamental fazer. Nós aprovamos a Lei de Liberdade Econômica, que foi muito importante. Nós aprovamos o Marco do Saneamento, que também foi essencial para atrair investimento para uma área que nós temos uma dívida gigantesca com a população brasileira, que metade da população não tem acesso a esgoto tratado. Então, nesse sentido, foi sim, aprovadas reformas muito importantes. E, felizmente, não conseguiu esse governo desastroso a descontinuar essas reformas. Mas o governo Bolsonaro, no fim, cometeu erros crassos que custam à nação até hoje. Primeiro foi a PEC Kamikaze, que foi uma coisa completamente descabida. Segundo, foi o calote dos precatórios. Não se faz isso, você não quebra, não tem calote precatório, tem que pagar precatório. Isso é algo de uma enorme importância. E tudo isso acaba afetando as contas públicas. Então, e terceiro, a pior de todas, que é o que está afetando a nossa vida até hoje, foi o tal do orçamento secreto. Foi ali que começou as emendas de relator, que depois vira emenda PIX, e que essa bola de neve está crescendo de um jeito absurdo. O Brasil hoje, Caniato, só de emenda parlamentar, representa 24% do orçamento discricionário. Sabe quanto que é nos Estados Unidos? 1%. Sabe quanto é na comunidade europeia, média? 1,5%. O Brasil é 24%. E essa história começou lá no governo Bolsonaro. Depois só aumentou. Então, assim, nós precisamos separar o joio do trigo. Muitas boas coisas foram feitas, mas também foram tomadas decisões que afetam a nossa vida hoje. Mas, Beraldo, não parece que nós teremos qualquer tipo de mudança no encaminhamento do país e das coisas como vêm sendo administradas, né? Falta acho que praticamente um ano e meio para as eleições de 2026. Dificilmente nós veremos um cavalo de pau, uma mudança substancial. Conseguiram tirar o coelho da cartola e agora o Brasil está indo de vento em popa. Não me parece que a gente vai observar uma mudança muito substancial. Mas a direita, ou pelo menos os grupos liberais conservadores, precisam começar a fazer a lição de casa, já olhando para 2026 e pensando em mudanças, inclusive, importantes. E isso vai ser pauta para as eleições de 2026. O que está no horizonte, hein, Beraldo? O que precisa ser colocado como prioritário, inclusive, nos debates para 2026? Bom, vamos lá, Caniato. Primeiro, a gente tem que considerar que o caminho até as eleições do ano que vem tem alguns marcos importantes a serem observados. Então, a partir de 1º de janeiro de 2026, você já começa a ter limitações impostas pela legislação eleitoral para a inauguração de obras e algumas outras coisas. Depois existe a janela partidária, que é o momento onde, que, se não me engano, acontece em final de março ou começo de abril, onde você vê, é permitido que deputados possam mudar de partido sem perder o seu mandato. Afinal de contas, a legislação atual impede mudança de partido durante a legislatura, salvo em casos extraordinários, que são sempre alvos de debate no Tribunal Superior Eleitoral. Mas, em preparação para as eleições, você tem esse momento, que dura poucos dias ali, onde você pode ter as trocas. E essas trocas, elas são trabalhadas para garantir aos deputados que você quer, que os partidos querem que venham se filiar, determinadas ali parâmetros para que eles disputem a reeleição ou disputem outros cargos. E aí você tem as convenções, que acontecem em julho. E depois, então, o início da campanha, já com tudo definido, 45 dias antes do pleito de outubro. Esse processo, Caniato, cada momento desse vai diminuindo a flexibilidade e a possibilidade de você trabalhar alguma mudança.
com olhos ao governo atual, o governo atual já não tem mais tempo de mudar a vida da população brasileira, Canhato. Veja, já estamos em março. Aliás, estamos chegando na metade de março. O governo sequer conseguiu aprovar o orçamento no Congresso. Isso é um negócio absurdo. É surreal. 1/4 do ano já passou e o orçamento não está aprovado. E quando a gente olha para o orçamento, não há ali fim de privilégios, equilíbrio nas contas públicas, gasto público com vistas a melhorar o ambiente de negócio brasileiro. Nada disso está na mesa. Então não haverá redução do câmbio, porque ninguém vai investir no Brasil, não haverá diminuição dos juros, porque não há um esforço para conter a questão inflacionária. A situação do brasileiro é essa situação de miséria, esse eterno tá ruim, mas tá bom, que a população brasileira vai acordando e dormindo, achando que a vida é isso mesmo. Hoje já falta esta consciência que a nossa vida está tão mal e ela precisa ser mudada. Parece que o Brasil, né, o brasileiro é o eterno sofredor. Então, não há instrumentos para o governo mudar. E só para finalizar, Canhato, olhando para o debate, na minha leitura, o debate para as eleições de 2026 obrigatoriamente terão que abordar com o foco principal segurança pública e reversão do nosso desastre econômico. Isso vai ser a pauta, porque é isso que impacta diretamente a vida das famílias. Sem dúvida, né? Eu acho que são dois aspectos fundamentais para a gente, inclusive, se debruçar e fazer, eventualmente, até programas especiais sobre essas duas pautas que acabam englobando muitos itens fundamentais, inclusive, na vida do brasileiro. Concorda, Mota? Acha que esses dois capítulos, essas duas áreas, devem consumir grande parte dos debates em 2026 e a oposição precisa tratar dessas duas questões de forma prioritária, a segurança pública e também a economia do país? Eu acho que não existe nenhum brasileiro que se sinta seguro hoje. Eu ontem tive uma experiência, Canhato, que me marcou. Ontem a gente fez o Pingos, né? Eu fiz o Pingos aí do estúdio, e depois eu saí e chamei um carro de aplicativo. E entrei no carro do aplicativo e, como eu sempre faço, né? Tirei o celular do bolso e comecei a usar. E aí o carro parou, o carro do aplicativo, estava um trânsito, porque tinha chovido muito, o trânsito estava horrível. E eu entrei, o carro andou um pouquinho e parou. E aí o motorista murmurou alguma coisa que eu não ouvi direito. Ele falou assim num tom meio... Eu não entendi. Aí eu perguntei para ele, o que foi? Eu não entendi, o que foi que você disse? Ele disse, cuidado com a luz do celular, parado no sinal, eles quebram o vidro. Assim, era a voz de uma pessoa aterrorizada. E aí eu fui reparar que nos encostos dos dois assentos, né, do motorista e do banco do lado, estava pendurado um aviso, não sei se vocês já viram, que diz, cuidado, não use celular. É um aviso em amarelo e vermelho, uma coisa, estão quebrando vidros, está acontecendo muito assalto, é uma coisa aterrorizante. E aí eu ouvi isso do motorista, e a impressão que ele me passou foi de alguém que já tinha passado por essa experiência. Ele estava genuinamente aterrorizado. E aí eu encarei 1 hora de engarrafamento até chegar no hotel, no carro, sem poder... E aí eu fiquei também, né? Eu não teve como eu não ficar contaminado com aquilo. Eu fiquei aterrorizado também. Eu não tive coragem de tirar o celular, até também para não afrontar o motorista. Coitado, está fazendo o trabalho dele, me pediu para não usar. Eu fiquei 1 hora no trânsito de São Paulo de noite. Eu precisava mandar mensagem, precisava fazer um monte de coisa. Essa é a realidade do Brasil. A gente não está falando de uma região remota em algum lugar da Amazônia. A gente está falando da cidade de São Paulo. A gente não está falando de um estado onde o governador é omisso, onde a polícia não faz o seu trabalho, não. A gente está falando de um estado onde o governador está na liderança do combate ao crime e tem uma das pessoas mais competentes que eu conheço, que é Guilherme Derrite. Ainda assim, a população está vivendo dessa forma.
Alguém tem dúvida que isso vai ser uma questão fundamental no ano que vem? Agora, quanto a ser uma questão decisiva, eu tenho minhas dúvidas. Porque se fosse, por que o governo estaria lançando um plano pena justa? Por que o governo estaria dizendo, ainda insistindo, dizendo na nossa cara, que é preciso humanizar o tratamento dos pequenos delitos? É preciso a gente pensar sobre isso. Você, Dávila, só para a gente fechar essa questão, olhando para o processo eleitoral de 2026, mas também os desafios da oposição, né? Muitos temas que serão tratados e serão cruciais para que o eleitor tome a sua decisão já precisam começar a ser trabalhados desde já, né? Você apontaria esses dois temas listados pelo Beraldo? Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Dávila? Os dois temas do Beraldo são fantásticos, eu acrescentaria um terceiro. Primeiro, na questão de segurança, não é só a segurança pública, é a segurança jurídica. Ou os investidores voltam a acreditar que esse é um país da lei, do contrato, da respeito às normas, ou a gente pode resolver a questão criminal e não vem investimento, porque ninguém acredita que os contratos serão honrados no Brasil. Então, eu colocaria um grande guarda-chuva de segurança de maneira genérica, para abordar a segurança pública e a segurança jurídica, que é fundamental. A questão do crescimento econômico, essa é crucial. Se o Brasil não voltar a crescer, não tem como. E essa é uma pauta que nós temos de aprovar. A pauta da abertura econômica, da desregulamentação, descentralização, né, aumento de produtividade e competitividade, essa pauta tem que estar aí. Mas eu colocaria uma terceira pauta importante, que é aumentar a eficiência do Estado. Ninguém aguenta pagar tanto imposto para ter um Estado caro, corrupto e ineficiente que presta um serviço público de péssima qualidade na educação, na segurança, na saúde. Não, nós precisamos fazer esse Estado funcionar. Então, a eficiência do Estado pode não ser uma pauta tão sexy, mas ela é vital para a vida da população melhorar. Porque se a qualidade e eficiência do serviço público não melhorar, as pessoas vão continuar suspeitando das virtudes da democracia.